Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Discover K-Pop. Eu queria começar o vídeo agradecendo a todo o amor que eu tenho recebido de vocês, principalmente nos últimos vídeos em que eu falei sobre o tipo ideal do BTS. Muitos de vocês também pediram para que eu fizesse o tipo ideal de outros grupos, e se vocês querem mesmo que eu faça de outros grupos, mande sugestões com o nome dos grupos que vocês querem lá no Instagram, eu vou deixar aparecendo aqui. E também, se vocês quiserem ver outros conteúdos, mandem sugestões dos conteúdos que vocês querem ver aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre D2, a mixtape do Suga. A princípio, eu queria fazer um vídeo falando apenas de Dashta, do MV em si, analisando o MV. Só que aconteceram algumas coisas e eu resolvi fazer o vídeo falando sobre a mixtape inteira. Então, se você está curioso, bora pro vídeo. A primeira música se chama Moonlight, ou Luar. E nessa música, acima de tudo, o Suga mostra que ele é um humano. Então ele diz como ele começou e como ele está agora. E acima de tudo, ele diz que ele também tem medos, ele também se sente inseguro. Então ele fala que às vezes ele acha que ele não é digno, assim dizendo, de tudo que atribuem ao nome dele. E nessa faixa ele também fala que ele mudou, que pessoas mudam realmente. Só que o luar ainda é o mesmo. Porém, com esse luar, eu acredito que ele tem usado uma figura de linguagem que, na verdade, quando ele fala do luar, ele tá falando da essência dele. A segunda faixa é a faixa título, a faixa do MV, e se chama Desta. Nessa faixa, mais que tudo, eu acredito que o Suga teve a intenção de mostrar o seu orgulho por ser um coreano. Nós sabemos sim que eles ainda sofrem muito preconceito por serem coreanos apenas por isso, porque eles não estão inseridos no grande eixo, na verdade, os Estados Unidos, né, que é o país que tem mais essa cultura pop e que é mais consumido, querendo ou não. E com essa faixa ele colocando destaque, na verdade é a marcha, né, tocada pro rei e também para o exército, é uma marcha, uma música típica coreana. Ele está falando assim, olha, eu sou coreano sim, mas olha tudo que eu já alcancei, que eu pretendo alcançar ainda. Então é um recadinho aí pros haters também, e é isso aí. A terceira faixa, Why Do You Think? É a faixa que eu mais quis falar sobre e também um dos motivos por eu estar fazendo esse vídeo. Eu falei pra mim mesma que eu não queria fazer vídeo de treta nesse canal, mas não teve jeito. Estamos aqui prestes a falar de uma treta, porque essa foi das grandes e teve muita coisa que não foi esclarecida e agora eu vou deixar a minha visão a respeito desses fatos. Então, como muitos de vocês já devem saber o que aconteceu, porque teve milhões de vídeos, milhões não, mas teve enxurradas de vídeo falando sobre isso. O Suga foi acusado de usar na sua mixtape uma sample de um líder de seita responsável pelo suicídio em massa de praticamente 900 pessoas. E quando saiu isso, na verdade, levou uma semana aí praticamente para descobrirem. E quando descobrirem, muita gente falou que ia deixar o fandom, que estava decepcionado com ele. Eu não tiro a razão dessas pessoas, porque é difícil você pensar que a pessoa que você admira fez algo errado. Porém, gente, antes de vocês acusarem e tomarem uma decisão dessa, como deixar o fandom ou tacar hate na pessoa, procurem saber o que de fato aconteceu. Porque até agora a história não foi resolvida e eu também acredito que não vai melhorar mais do que isso. Mas teve muitas pessoas já defendendo, falando que conhecia ele. Eu mesmo não acho que ele tenha feito algo errado, porém é muito inválido você falar, defender uma pessoa com base e com um argumento único de que você conhece essa pessoa, pois nós não conhecemos nem nós mesmos, quem dirá eles, que não podem mostrar pra gente, eles não podem realmente mostrar tudo que eles são. Então, gente, pesquisem primeiro antes de vocês tomarem qualquer decisão, como deixar o fandom, como eu vi muita gente falando, destacar hate, porque essa é uma coisa muito perigosa nos dias de hoje. As pessoas têm palavras, têm poder na internet e isso acaba se tornando uma verdadeira bomba. O negócio fica gigante, que foi o caso que aconteceu. Veja o que é cabível para você acreditar e depois você vai ver o que você vai fazer, se você vai defender ou ficar contra. O que temos de concreto é o que a Big Hit nos falou. Então ela disse que o artista não tinha conhecimento do contexto e também o produtor que colocou a sample lá também não tinha, que ele não conhecia
todo o contexto histórico e não sabia do que se tratava. Muita gente acreditou nisso, porém, alguns dias atrás veio a Dispatch que é considerada vilã, porém, nesse caso, eu realmente concordo com ela, porque ela nos deu argumentos plausíveis para acreditar nela, e ela disse que tecnicamente era impossível eles não saberem do conteúdo que estava lá. Eu não acredito que o Suga, sendo a pessoa que ele é, quem conhece ele, acompanha ele, sabe de como era importante essa mixtape para ele, de como ele é minucioso nesses detalhes. Então, eu acho meio difícil ele deixar colocar algo lá de que ele não tenha conhecimento, deixar colocar só por colocar. E a Big Hit também é uma empresa muito grande. Eles devem ter uma equipe enorme só para cuidar dessa parte, seria muito difícil mesmo eles não perceberem e não saberem desse contexto. Para nós, leigos, é claro que a gente não tem conhecimento. Eu mesmo não tinha conhecimento disso, mas eles, como empresa, eles sabem de como plágio funciona, de como essas questões sociais funcionam, então seria muito difícil eles não tomarem esse tipo de cuidado. E a Dispatch, então, deu argumentos válidos para acreditarmos nela dessa vez. Porém, em nenhum momento ela atacou o Suga em si. Ela focou na Big Hit e um dos pontos que ela levantou também foi o fato dela não deixar o artista se explicar. E aí é o fato que eu mais concordo com a Dispatch, porque realmente nós sabemos que muitos idols não têm voz e o BTS sendo o grupo, a influência que eles têm mundialmente, global, eles não são só Coreia, eles são globais hoje. Então, eles realmente deveriam ter mais voz para isso. Ela fez isso com o Jungkook deveria ter se explicado. Ele é o que sabe por que que ele fez aquilo, os motivos que levaram a fazer aquilo, e o Suga também. Eu não acredito, como eu disse, que ele não saiba por que que aquilo estava lá. Ele deve ter tido motivo. Eu realmente acredito que ele fez aquilo como uma crítica, aquilo era para estar lá, precisava estar lá. Precisava não, mas tinha um motivo para estar lá. E provavelmente se ele viesse a público ia esclarecer. Eu acredito que o intuito da Big Hit nesse caso foi evitar um escândalo maior, porque já estava pegando fogo o negócio, provavelmente se o Suga viesse, ia pegar mais fogo ainda. E ela talvez pensando em proteger o seu idol e talvez pensando em acalmar as coisas, acabou piorando. Mas sabemos que não podemos acreditar em tudo que as empresas nos falam. Então, não acreditem cegamente, procurem formar sua opinião, procurem pesquisar. Se vocês, nesse caso mesmo, se vocês pesquisarem, vocês vão achar muita coisa e vocês vão achar que não é um absurdo assim ele ter colocado aquilo lá. Então o Suga é um rapper. Rappers fazem isso mesmo. Eles às vezes colocam coisas e na sua música eles meio que dão uma resposta. E eu realmente acredito que foi isso o que aconteceu, porque se você analisar o contexto histórico e o contexto da música, a letra em si da música, você vai perceber que ele não tá concordando com o que o cara falou, muito pelo contrário. Ele já começa a música falando o que você pensa, eu não me importo com o que você pensa. Então isso pode ser sim uma resposta àquilo, mas se vocês não sabem também, o autor da Simple, ele era um anti-sul-coreano, então seria ridículo o Suga com tudo que ele vem falando e defendendo as ideias dele dessa forma, ele tem a voz muito ativa na Coreia. Ele é um dos grandes representantes mundial do pop coreano, do K-pop. E ele fazer uma coisa dessa, ele não é ingênuo, gente. Ele sabe que ele ia acabar com a carreira dele se ele se declara a favor de um discurso desse. Então é claro que aquilo deve ter um motivo para estar lá, e eu acredito que o motivo foi para fazer uma crítica, colocando essa pessoa como exemplo, mas também tudo que já eles já passaram, todas as pessoas que já os humilharam por eles serem coreanos. Então, se você analisar a letra da música, você vai perceber que ele manda um recado muito claro para as pessoas que humilharam eles ao longo da carreira. Então ele fala sobre isso na música, ele fala também que não se importa mais agora, não se importa se aquilo não é a música de um idol, se o que as pessoas pensam, aqueles rótulos que as pessoas têm, ele não se importa. E como eu disse antes, ainda tem uma questão do pop ser visto apenas como algo focado nos Estados Unidos. Essa música foi para expor esse problema que eles ainda enfrentam e infelizmente as pessoas não souberam
analisar com cuidado e acabaram se equivocando, acontecendo tudo isso que aconteceu. Então, gente, nunca tome decisões precipitadas antes de saber o que realmente se trata o assunto. A próxima música é o Strange, que é o feat com o R.M., e nessa música também eles fazem uma crítica muito forte à sociedade em si e à maneira como as pessoas têm vivido, como a vida é vista. Então eles acabam falando que estamos inseridos em um sistema, realmente estamos, e como as pessoas que vão contra esse sistema, que o sistema acaba nos impondo um padrão, a própria mídia nos impõe esse padrão, o que você deve fazer, o que é bonito. Então eles falam que você acha que você tem bom gosto, então, na verdade, o que é o bom gosto? É aquilo que a mídia, que o sistema nos impõe. Então, eles acabam fazendo essa crítica que, na verdade, seja você famoso ou não, estamos sim inseridos em um sistema e quem vai contra esse sistema, quem vai contra a corrente, é visto como estranho. A faixa número 5, 28, eu não sei como se fala isso em coreano, mas é claramente a idade dele em coreano. E nessa música ele fala, reflete um pouco sobre como ele acha que ele está se tornando um adulto, que ele acha que ele amadureceu, porque agora ele não vê mais o mundo de uma forma tão sonhadora. Ele já tem os pés mais no chão, porque ele realmente é um adulto agora, então ele mudou a sua forma de ver o mundo e seus próprios pensamentos. A próxima faixa, Burning, que é o feat com o Max. Nessa faixa ele basicamente confronta o seu eu do passado e ele se pergunta se ele mudou tanto quanto ele pensa ou se na verdade ele ainda é o mesmo. People. Basicamente nessa música ele fala sobre pessoas. Logo nas primeiras frases ele se pergunta que tipo de pessoa ele é, se ele é uma pessoa boa, se ele não é. E ele falam que pessoas mudam. E mais que isso, ele falam que pessoas passam. E com esse passar, ele quer dizer o próprio mudar. No refrão, ele acaba falando: e se você passar? E daí? Então, ele quer dizer: se você mudar, e daí? Pessoas vão mudar mesmo. Você não pode continuar sendo o mesmo. Mas, como ele diz lá em Moonlight, o que importa não são as mudanças, e sim como você passa por elas. Então, será que você mudou para uma pessoa boa ou será que você mudou para uma pessoa ruim? E a grande mensagem, na verdade, que ele quer deixar com essa música é tipo, viva! Independente se você tiver que mudar, independente dos obstáculos que você vai passar, apenas viva, porque a sua vida pode ser boa, independente se você é um idol ou se você é uma pessoa comum, a sua vida vai ser boa, isso só depende de você, só siga em frente. Honsu, eu não sei pronunciar isso, mas é a oitava faixa e o próprio Suga já disse que essa faixa trata-se de você beber sozinho. Então ele disse que escreveu quando estava numa viagem. Ele chegou no hotel e ele não conseguia dormir por causa do jet lag, por causa dos fusos horários. E ele começou a beber, se sentiu mais relaxado e ficou lá, perdido em pensamentos. A próxima faixa é Semi-Free. E esse é o tipo de música que não tem muita letra, então a letra não é o foco da música. Você tem que prestar atenção em outras coisas, como o conjunto e principalmente a melodia e a forma com que ele impõe a voz dele, com que ele projeta essa voz. Elas trazem à música uma vibe um pouco zen, assim dizendo. Então é uma música mais para relaxar, para refletir mesmo. E por fim, a número 10, Dear My Friend, meu querido amigo. Quando eu vi a letra dessa música pela primeira vez, logo eu já pensei como se tratasse de uma carta. Não sei se é por causa do fato dele começar a frase falando meu querido amigo, que geralmente você coloca no início de uma carta, quando você vai se endereçar para o seu amigo, então para meu querido amigo. Eu vi isso como uma carta, e nessa música ele conta um pouco como era a convivência com esse amigo dele, que eles aprontavam juntos, iam beber juntos, ficavam horas conversando, só que o destino acabou levando ele por caminhos diferentes desse amigo, e esse menino, assim, não sei se é um menino, mas essa pessoa acabou se envolvendo com caminhos errados, e ele se sente culpado por isso, só que mais que isso, ele sente raiva e ele sente falta desse amigo. Então é uma música, não sabemos se isso é verdade ou não. Acho que ele não chegou a falar nada. Se ele chegou, comentem aqui, deixem aqui nos comentários. Mas eu acredito que não seja uma história real.
Mas se for também é uma música muito bonita e também um pouco triste. Então esse foi a análise pessoal, é claro, mais uma vez dizendo, com base nas minhas teorias, nas minhas hipóteses e principalmente nos meus pontos de vista. Então, vocês concordem ou não. E eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.